Olá, meus amigos. Olha, eu estava esperando essa entrevista por muito tempo. É um dos líderes empresariais da nossa cidade que tem uma abrangência nacional. Seguramente é uma figura reconhecida nacionalmente no setor automobilístico. Foi presidente da FenaBrave por diversas vezes, faz parte do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, conselhão ligado à presidência da República, já no seu segundo mandato. Eu falo do empresário Sérgio Rezzi, que agora também é o presidente, é o coordenador do Defenda Sorocaba. Sérgio, é um prazer receber a sua visita no IPAN TV e reconhecer essa sua trajetória de vitórias representando a nossa cidade e o setor automotivo. Bom, Kiko, obrigado, principalmente obrigado pela oportunidade, né? Que hoje o Instituto Defenda Sorocaba tem necessidade de estar presente na mídia para que a opinião pública possa avaliar quais são as nossas propostas e ao que nós viemos, né? O que nós queremos oferecer para Sorocaba. Essa experiência de FenaBrave, essa experiência com o presidente Fernando Henrique, com o presidente Lula e agora com a presidente Dilma, como é que você sente esse Brasil? O que nós podemos imaginar ao longo desses 20 anos e o que nós podemos esperar do país? Como é que você sente essa fase de dificuldade do cenário internacional e o Brasil? Eu posso dizer que, felizmente, o Brasil tem algum tipo de reserva contra esses defeitos econômicos que vêm de fora. Por quê? Porque a economia brasileira ela não é internacionalizada. Isto é um fator que nos ajuda contra os eventos econômicos negativos que acontecem hoje fortemente na Europa e nos Estados Unidos. Essa falta de internacionalização da economia, porque nós exportamos relativamente pouco, a grande maioria das nossas exportações é feita de commodities, são produtos agrícolas, e aí cada vez que 10 milhões de chineses aumenta o seu poder de compra, ele come mais. Ele comendo mais, ele vai comprar mais commodities agrícolas. Ele tem necessidade. A China é um país de 1 bilhão. A Índia, em que pese também ter 1 bilhão e tantos de habitantes, ela tem mais autossuficiência alimentar do que a China. As outras coisas que o Brasil poderia eventualmente exportar, a relação que nós chamamos de Sul-Norte, o Brasil está se esquivando dessa relação Sul-Norte. Então, isto, na minha visão, é um processo que neutraliza um pouco o crescimento do Brasil. O Brasil se vira, se volta para nações, vamos dizer, eu usaria uma expressão subdesenvolvidas do ponto de vista que pode comprar pouco, não é? Algumas, como a Venezuela, vive do petróleo, não tem mais nada para trocar aqui com o nosso país. Enfim, a África são países que têm alguma dificuldade de ajudar o nosso país a se desenvolver. Afora isso, nós temos o país de dimensões, dimensões continentais, nós temos quase que autossuficiência em algumas coisas muito importantes, nós temos autossuficiência alimentar, nós temos quase que autossuficiência em energia, não é? Tanto energia elétrica como energia fóssil, né? E isto fatalmente vai levar o Brasil a ser um país grande não só territorialmente, mas grande também economicamente falando. Sérgio, essa diferença que nós começamos a falar do Brasil, do desenvolvimento do Brasil, que nós seremos forte, o que você destacaria de pontos positivos? Fernando Henrique, Lula e Dilma. Olha, cada um teve o seu período. O Fernando Henrique teve a felicidade de poder organizar a economia, estabilizar a moeda e dar ênfase à moeda. Lógico que você tem um período para fazer isso. Os 8 anos do governo Fernando Henrique foram 8 anos de que você tinha que fazer com que todo o sistema bancário fosse saneado, a economia dos estados e dos municípios fosse saneada. A lei de responsabilidade fiscal. O governo chamou essa dívida que os estados e municípios têm com o governo federal, o governo chamou a dívida, alongou o prazo que era para dar equilíbrio e instalou aquela
chamada Lei da Responsabilidade Fiscal, quer dizer... Então não é uma herança maldita, como diz. Não é. Absolutamente. Tanto que o presidente Lula pôde surfar na estabilidade econômica criada por Fernando Henrique. O maior ganho de renda é você eliminar a inflação. O Lula teve um período. O Lula fez alguma coisa que eu reputo importante. Ele olhou o lado... Fernando Henrique também começou Bolsa Educação, algumas coisas, um embrião no Bolsa Enem, Família. Né? Na área de educação também. O Lula conseguiu organizar isso e o Bolsa Família, efetivamente, é um processo de redistribuição de renda. Eu não chamaria redistribuição de renda numa expressão mais ampla, mas é um processo que faz com que as pessoas possam sair de uma situação zona de miséria. Uma zona de miséria e venham um pouco para cima. Agora nós estamos vivendo um período um pouco diferente, onde o governo, forçado pela essa crise internacional, abriu alguns espaços e você vê, vamos dizer, mexidas pontuais, operar a economia numa situação de crise. Você pontualmente reduz um imposto aqui, outro imposto ali, são medidas que eu não digo que seriam medidas de base. O que nós precisamos é uma reforma tributária que elimine os chamados custos do nosso país. Sérgio, você durante quase 20, 30 anos tem tido uma força na liderança no setor automotivo da cidade. E de repente Sorocaba vive um momento de muito crescimento, com 600, 700 mil habitantes, e de repente a mudança do plano diretor pode fazer com que essa cidade tenha 1.200.000 habitantes dentro de 10, 15 anos. É isso que fez com que você se sensibilizasse, reunisse pessoas e criasse o Defenda Sorocaba? Não é o volume de habitantes de Sorocaba que me preocupa. O que me preocupa é como esses habitantes irão conviver aqui na nossa cidade, vão viver aqui na nossa cidade. Eu gostaria de ressaltar primeiro que nós criamos o Defenda Sorocaba baseado em exemplos de outras cidades, especialmente da cidade de São Paulo, para que a sociedade sorocabana pudesse ter uma voz forte e que fosse ouvida pelo poder público, seja a nossa prefeitura e seja a nossa Câmara de Vereadores, não é? Para que a gente pudesse expor aquilo que pensamos a respeito de como queremos viver em Sorocaba. Então, principalmente, nós não somos contra isto ou aquilo. Nós queremos que exista uma discussão para saber com que forma, isto ou aquilo, quanto vai interferir na vida das pessoas na aqui qualidade, em Sorocaba, né, na qualidade de vida das pessoas em Sorocaba. O plano diretor atual comporta um crescimento em pessoas de mais 300 mil pessoas, o que significa que Sorocaba iria de 600 para 900 mil habitantes. Esses 300 mil novos que vêm ainda não têm toda a parte de infraestrutura viária, de transportes, de saúde, de escolas, de segurança, não tem essa infraestrutura ainda pronta. Porque o que nós temos hoje com 600 mil ainda é falha. É necessário que você tenha um período de avaliação e de discussão maior para saber exatamente o que nós queremos para esses 300 mil. Então, já existe a condição de você ter, vamos dizer, são loteamentos que estão prontos, áreas urbanas que você pode utilizar para construir e para fazer com que essas pessoas estejam aqui em Sorocaba. Ora, a prefeitura antecipou o ajuste do plano diretor de 2007 para 2017, que é o que deveria acontecer, para esse ano de 2012. E o plano diretor que está sendo hoje discutido com a sociedade, ou melhor, com parte da sociedade sorocabana, prevê o crescimento de mais 900 mil pessoas. Prevê a invasão, praticamente, a transformação de áreas rurais e áreas verdes, áreas de chácara, em terrenos de 150 metros quadrados. Então a pergunta que nós fazemos é, primeiro, para que isso?
Para que nós queremos Sorocaba com mais 900 mil pessoas? Vai para quase 1 milhão e 600 mil habitantes. Para que nós queremos? E como é que nós vamos acomodar esse povo com estrutura de saúde, com estrutura viária, com água, com esgoto, com escola? Já olhando para isso aí, é um absurdo. E nós temos que fazer a sociedade sorocabana discutir isso. Nós temos que trazer esta verdade. Porque quando você faz uma audiência pública na Câmara Municipal, quem que vai lá? Vão algumas pessoas que desarticuladamente. A gente vai lá e fala, não tem. O que nós queremos é apresentar para Sorocaba. Tá bom, precisa modificar o plano diretor? Ah, precisa, tá bom. Então vamos discutir isso durante 6 meses, durante 1 ano, e não só restrito a pessoas dentro da Prefeitura de Sorocaba que organizam, que criam, põe na Câmara Municipal. A Câmara Municipal não tem uma estrutura de análise que possa se colocar em profundidade com os desdobramentos que vai acontecer se esse plano diretor for aprovado. Então fica um jogo difícil de ser jogado. O Instituto Defenda Sorocaba, ele veio para transformar essa discussão numa coisa pública e transparente, onde a sociedade sorocabana possa saber realmente o que está por trás de tudo isso. Eu entrevisto essa semana no IPAN TV o empresário Sérgio Rezzi, ele que coordena, lidera o Instituto Defenda Sorocaba. Sérgio, o Instituto Defenda Sorocaba vai ter áreas específicas, né? Educação, saúde, infraestrutura, isso tudo vai ser divulgado em breve na imprensa, é por aí? Perfeitamente. Nós teremos áreas temáticas e vamos convidar, estamos já convidando personalidades aqui de Sorocaba, inclusive de fora de Sorocaba, que possam vir para dar apoio e visibilidade às propostas que o Instituto pretende fazer. Sérgio, você tem, por exemplo, uma preocupação, quando a gente fala no Instituto Defenda Sorocaba, a gente também fala em saúde. A gente hoje não tem só uma crise no setor de saúde pública. O setor privado também pode fazer parte desta preocupação, desse defender Sorocaba? Precisamos da opinião de pessoas que conhecem o processo de saúde pública. E privada também. E privada também. Quando eu digo saúde pública, não é a saúde do público. Do poder público, sim, mas a saúde da cidade, da comunidade. Entende? Como que a gente pode, vamos dizer, dar opiniões a esse respeito. Lógico que precisamos de opiniões de pessoas que atuam nessa área. Pessoas que conhecem a medicina, que estão por dentro de toda a sociedade médica, por exemplo, né? Nós já iremos convidar a Associação dos Engenheiros, o próprio Sinduscom, o Flávio Amari faz, não oficialmente, mas faz parte, participa, dá as suas opiniões. Então nós não temos predisposição contra nada. As pessoas que quiserem, inclusive espontaneamente, se aproximar do Defenda Sorocaba serão muito bem recebidas. Sérgio, um bate rápido. O que vai no seu copo? Sorocaba. Uma cidade para viajar? Fora do Brasil, eu gosto de estar em Roma. E, bom, você é casado com uma romana, né? A Caterina é romana. Aliás, o romano não é nem italiano, né? Ele é romano acima de tudo. O romano é etrusco, é um pouco diferente. É um pouco diferente. Sérgio, uma cidade no Brasil para viajar? Rio de Janeiro. É um político que você admira, de qualquer tempo? Fernando Henrique Cardoso. O que você espera do Defenda Sorocaba? Espero que o Defenda Sorocaba defenda Sorocaba. Abrão Rezzi. Meu pai. O que você tomaria como grande exemplo dele para a sua vida? A conduta dele com os filhos, a família e a integridade para tudo, principalmente para os negócios. O que você falaria para o Serginho, para o Luiz e para a Bárbara, seus filhos? Eu quero ser o pai de vocês como o meu pai foi pai para mim. Sérgio, obrigado pela sua entrevista, é sempre um prazer e uma aula recebê-lo aqui na TV Ipanema, na Rádio Ipanema e no Jornal Ipanema. Kiko, obrigado pela oportunidade. A coisa mais deliciosa que a gente tem na vida é, com a idade, com o passar do tempo, você ver aqueles que você viu nascer serem importantes para a cidade, para si próprios e para as amizades. Obrigado, Sérgio.
Nós tivemos uma entrevista especialíssima com o empresário Sérgio Reze no IPA TV, que você também pode acompanhar pelo www.jornalipanema.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima semana.